Ding dong, I know you can hear me. Open up the door. I only wanna play a little. Ding dong, you can't keep me waiting. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui todos os dias pra vocês. Bom, se você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos no meu TikTok e no meu Instagram. E essas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Inclusive, lá pelo Instagram eu tenho postado mais sobre a minha vida, vocês sempre me pedem. E, inclusive, a última viagem, né, que eu fiz agora pro Chile, eu postei alguns vlogs lá, então eu tenho pretensão de postar um pouco mais sobre a minha vida. Então, assim, pra quem quiser, é só me seguir lá no Instagram, porque por mais que aqui tenha os shorts, eu não vou trazer, tipo, vlog, essas coisas da minha rotina pra cá, porque eu acho que fica uma coisa muito bagunçada. Instagram é algo mais pessoal, assim, então por mais que lá eu também poste conteúdo, eu posto um pouco da minha vida, então pra quem tiver interesse, eu vou postar por lá, mas não vou postar aqui no YouTube, tá bom? Mas enfim, onde eu estava mesmo? Enfim, já falei sobre as redes sociais. Ah, lembrei, caso você tenha aí alguma história sobrenatural pra me enviar, os relatos devem ser enviados pro e-mail que também fica aqui embaixo na descrição do vídeo. E bom, gente, como vocês sabem, eu não gosto de enrolar na introdução, então já vamos para os relatos de hoje. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, de curtir esse vídeo agora no início, porque ajuda muito a divulgar o vídeo aqui na plataforma, e hypar o vídeo se estiver aparecendo aí essa opção pra você. Bom, agora sim, recadinhos dados, vamos à nossa coletânea de hoje sobre cemitérios, que vocês sempre me pedem muito, mas eu confesso, gente, que nunca tem tantos relatos assim sobre cemitérios. O que eu acho bem estranho, porque, gente, cemitério era pra ter muitos relatos sobre, porque é um lugar extremamente, sabe, sobrenatural, mas quase não tem relato. Eu fico boba com um negócio desse. Mas enfim, reuni alguns que tinha desde a última coletânea que eu trouxe, e então vamos lá. E esse primeiro relato, gente, se chama Uma História Bizarra que Ocorreu em um Cemitério. Então vamos ver. Oi, Li, você pode me chamar de Sandra, é um nome fictício. E eu vou poupar o uso de nomes e a localização real para preservar os envolvidos. Bom, essa história ela não é minha, mas sim do meu tio Felipe, que com 13 anos trabalhava em um cemitério como vigia. Gente, com 13 anos. Bom, hoje ele tem 70 anos e sempre conta a história da mesma forma. Por mais que pareça estranho, na época era normal crianças e adolescentes ocuparem cargos que hoje estranharíamos. Mas enfim, realmente, tipo, se hoje ele tem 70 anos, ele tem aí na base da idade que os tios e as tias da minha mãe têm. E muitos são vivos hoje, até hoje, e realmente, gente, essa galera começou a trabalhar muito cedo, nos trabalhos que eu fico, gente, como assim? Vocês eram só crianças? Mas realmente, é bem estranho, né, perceber como era nessa época, né, enfim. Mas enfim, chega de enrolação e vamos à história. Tio Felipe conta que trabalhou por 3 anos nesse cemitério e em vários turnos diferentes. E que sim, ele via e ouvia muitas coisas estranhas. Porém, com o tempo ele se acostumou, pois pra ele fazia super sentido tudo isso, sabe? A pessoa acabou ali de morrer e não entendeu ainda que está do outro lado, então, normal uma aparição sobrenatural ou outra. Mas teve uma situação que deixou ele não só assustado, mas com medo de como o ser humano pode ser mau. Bom, nessa época, a família toda morava em uma cidade muito pequena. Então, consequentemente, este cemitério também era pequeno e era muito raro uma criança falecer. Para vocês terem uma noção, nesses 3 anos, o meu tio só viu uma única criança ser sepultada, né, enterrada nesse cemitério, que inclusive é a protagonista desse relato. Meu tio conta que por algum motivo inexplicável, que inclusive até hoje ele nunca entendeu o porquê, mas as pessoas, elas gostavam de usar o túmulo dessa menina, que havia falecido inclusive de uma febre. Eles usavam o túmulo dela para rituais, e a menina tinha apenas 10 anos quando faleceu. Ele conta que um dos vigias devia ganhar alguma coisa com isso, pois esses rituais ocorriam sempre nos turnos ali da noite e da madrugada em que ele não estava. E o meu tio percebia o que acontecia pela forma como o túmulo da criança ficava no dia seguinte quando ele chegava, quando ele pegava o turno do dia seguinte.
Era sempre cheio de objetos bem macabros, e às vezes era nítido que alguém tinha mexido na cova, e às vezes parecia estar faltando terra, que hoje em dia ali eu sei que é muito usada para rituais. Ela está se referindo à terra de cemitério. Bom, até que certa vez algo aconteceu. Minha avó, que no caso é a mãe desse meu tio, começou a passar muito mal e foi adoecendo. Sabe aquela típica história de que nenhum médico descobriu o que ela tinha? Até que em uma madrugada, pasmem, o espírito da garota apareceu pro meu tio, durante a madrugada mesmo, ali enquanto ele trabalhava. E o meu tio sabia que era ela, pois, de tanto ir ao túmulo para poder limpar a bagunça, acabou gravando a foto em sua memória. E a garotinha apenas disse: "Cave no túmulo", e depois sumiu, como se fosse feita de fumaça. Meu tio estava bem assustado, mas sabia que precisava ir até lá e cavar, porque algo lá no fundo dizia que tinha algo a ver com a sua mãe. E quando ele cavou, de fato, ele achou algo que pertencia a ela. Era uma blusa dela que estava enterrada, toda emaranhada em umas linhas de cor negra. Ele desenterrou aquilo e queimou. E contou para sua mãe o ocorrido, que posteriormente descobriu que aquilo era obra de uma irmã dela que odiava muito e a queria morta. Credo, gente, a própria irmã. Bom, provavelmente a minha avó teria morrido se o espírito da garotinha não tivesse aparecido. E até hoje o meu tio acha que ela fez isso porque era o meu tio quem limpava o local. Ele, como não tinha medo, ele não ligava, de tocar nos trabalhos deixados ali no túmulo dela. E por ser ele quem queimava sem dó e sem medo, talvez foi uma forma dela de agradecer o que ele fazia. Cerca de um ano depois foi quando meu tio parou de trabalhar, pois trocou ali a gerência do local e o quadro de funcionários acabou mudando também. E uns anos depois, aos poucos, a minha família inteira foi se mudando dessa cidade e hoje não temos nenhum parente lá. Por isso não visitamos o lugar, então eu não sei te dizer se esse túmulo ainda existe. E muito menos do porquê as pessoas usarem ele para esses fins. Já que com os outros túmulos, pelo que o meu tio conta, ninguém fazia isso. E aí o relato acaba por aqui, um beijo, tá? Muito obrigada por ter enviado a história, o relato. E, gente, eu também fiquei curiosa, por que é túmulo de criança? Tem alguma coisa, assim, quem estiver assistindo o vídeo, que souber mais ou menos do porquê? Será que talvez foi a morte dela? A morte dela pode estar ligada a alguma coisa espiritual que envolva ali alguma energia, alguma coisa do tipo, porque eu fiquei curiosa também. Já que eles não faziam isso, com outros túmulos, é porque ela era uma criança e tem uma energia diferente. Então, quem souber e querer e quiser, colocar aí nos comentários, eu ficarei grata, porque eu também fiquei curiosa. Ela pediu mais embaixo pra eu comentar sobre, mas assim, eu também não faço ideia. Então, vamos esperar pra ver se alguém aí dos comentários consiga nos explicar o que pode ter rolado aqui, do porquê que as pessoas escolhiam, E, gente, são tantas coisas, a própria irmã, tipo, ai. Mas é aquilo, gente, é tanto relato tenebroso que eu tenho lido aqui pra vocês ultimamente que, tá difícil me deixar de boca aberta, igual os últimos aí que eu tenho lido, porque, Senhor, só Jesus na causa. Então, assim, é pesado, mas eu nem estou ficando tão surpresa mais, porque, gente, é cada coisa que tem passado aqui, gente, porque, é de... até o diabo fica assustado. Mas, enfim, eu tô pensativa aqui, porque do túmulo da criança, tadinha, por que eles escolhiam? Não sei, então vou esperar eu postar o vídeo pra depois ler os comentários, vai que alguém consiga tirar essa dúvida aqui minha e da seguidora que mandou a história. Mas de qualquer forma, um beijo, tá? Muito obrigada por ter enviado o relato. E agora vamos para o próximo relato. E esse se chama O Mistério do Cemitério. Então vamos lá. Oi, Lilica. Bom, vim trazer outra história. Eu não sei se você leu a minha primeira que te mandei, mas ela se chama O Menino da Camiseta Vermelha. Bom, eu não me recordo agora. Mas vamos lá. Bem, essa história também é bem pequena, mas eu me senti meio que na obrigação de vir te mandar. Meu nome é Isabela e pode falar ele no vídeo, não tem problema. Mas os das outras pessoas da história eu irei trocar os nomes.
Bom, esse relato, ele não aconteceu comigo, e sim com a minha tia e com uma outra parente minha, não tão próxima e que eu não lembro o nome agora. Então vamos chamá-las de Carol e também de Ana. Bom, a minha família tem um histórico bem grande de doenças. E muitos familiares meus morreram jovens demais ou velhos demais por conta de doenças. E com a minha tia, que vamos chamar ela de Gabriela, não foi diferente. Ela morreu de meningite há uns 2 anos e pouco e foi enterrada no cemitério do bairro onde ela nasceu, que se chama Timon. E Carol e Ana foram lá para fazer uma visita, acender umas velas e tals. E aproveitaram para acender uma vela para o meu avô também. Bom, até aí tudo bem. Minha tia tinha se arrumado a minha priminha de 1 ano ali de idade na época, e ela foi deixar a minha prima na casa de uma outra tia, que no caso é a esposa do meu tio, que é irmão da minha mãe. Até aí tudo bem, ela deixou a minha priminha lá porque ela era nova demais, sabe, para pisar em um cemitério. Então, por questão de respeito, já que ela podia pisar nas covas e etc., deixou a menina em casa. Daí ela foi na casa de Ana para poder buscar ela e elas irem juntas para o cemitério. Quando chegaram lá, acenderam as velas para minha tia, depois para outros parentes, e tudo isso por volta ali das 18 horas. Que aqui no interior se costuma dizer que é ali o horário das almas. É por aqui também, eu já ouvi algumas pessoas falando isso. Pois é o horário que as almas gostam ali de aparecer. Daí elas foram na cova desse meu avô, e enquanto a minha tia estava acendendo a vela apagou. E detalhe, não tinha vento. E mesmo se tivesse, não teria como apagar a vela, já que a vela estava do lado oposto ao vento. Não sei assim se deu para entender, mas enfim, não eu entendi. E aí ela até pensou, foi só uma coincidência, né? Nada demais. Então ela foi acender a outra e ela apagou. Daí tinha um formigueiro na cova que sem querer ela pisou e as formigas acabaram, mordendo ela. E foi aí que ela pisou na cova, né? Acredito que ela tenha pisado no formigueiro, aí aquele momento que a formiga picou ela deve ter ficado nervosa, sabe? Puta da vida de dor. E saiu andando assim, deve ter pisado na cova. E assim, ela pisou bem em cima da cova mesmo. Amiga, na mesma hora, ela falou que sentiu um arrepio daqueles densos, sabe? Aquela coisa forte. E ouviu uma voz dizer: cuidado com o que você faz. Você pode acabar se arrependendo. E era assim, uma voz bem rouca, sabe? Bem ali no pescocinho dela. E junto disso veio tipo uma fungada, sabe? No pescoço ali mesmo, como se a pessoa estivesse ali, ó, atrás dela. Bom, depois disso, ela só rezou um Pai Nosso pra ele e foi embora. Bom, foi isso, Lilica. Obrigada por ler a história e espero aparecer mais vezes nos seus vídeos. Tchau! E desculpa se a história tiver ficado muito longa ou muito curta. E desculpa também por qualquer errinho de digitação. Amo seu canal, mas acompanho há pouco tempo. Um beijo, tá? Muito obrigada pelo carinho, por enviar a história. E, gente, que loucura. Então, no caso, eu acho que ele não queria uma vela, não, né? É porque, assim, gente, eu fico pensando também muito nesse negócio de vela. Porque, sei lá, será que a pessoa quer que a gente vá lá e acenda uma vela pra ela? Vocês já pararam pra pensar nisso? Porque, sei lá... eu tô falando isso porque não é a primeira vez que eu escuto histórias desse tipo. Teve uma vez que, eu não vou lembrar muito bem agora porque isso tem muitos anos, que alguém da minha família foi em algum lugar, porque aqui na minha cidade tem um cemitério, que ele é um cemitério tipo particular. E aí ele tem um lugar tipo grande assim, aonde você, eu não sei como tá hoje em dia, porque tem muito tempo que eu não vou especificamente nesse lugar onde fica as velas, né? Mas era um lugar grande que pra você não ficar acendendo vela no túmulo. Eu não sei porque eles não gostam muito que faz isso. Aí você acende nesse lugar, entendeu? E aí, tipo, são várias velas, né? A pessoa chega lá, então tem muita gente enterrada nesse cemitério. Então você acende, então, consequentemente, um lugar cheio de vela. Aí eu não vou lembrar agora quem da minha família que foi, mas que foi lá acender uma vela pra alguém da nossa família que tá enterrado lá. E na hora, assim, passou tipo um vento, mas foi uma coisa muito estranha. A pessoa falou que apagou simplesmente todas as velas que estavam ali. E aí a pessoa ficou meio tipo assim, foi uma mulher, eu só não lembro que tia minha que foi.
A minha mãe eu tenho certeza que não foi, porque ela jamais faria um negócio desse sozinha. E aí parece que na hora que ela tava indo embora, porque aquilo assustou ela, na hora que ela virou pra trás, as velas estavam todas acesas de novo. Então assim, e não só isso, já teve outras vezes também que eu escutei histórias em outros canais. Eu acho que eu mesmo ler aqui é a primeira vez que eu tô lendo algo desse tipo, mas eu já escutei muitas histórias. Então a sensação que dá é que o falecido, as pessoas mortas, elas não gostam tanto assim de vela. E por que será? E por que a gente tem esse costume de querer acender a vela? De onde que veio esse costume, sabe? Aí me deixa muito pensativa, porque aqui nitidamente ele não queria que acendesse a vela. E por que não queria? Né? Gente, essa coletânea tá me levantando mais questionamentos do que tudo. Então, mais uma vez, se você que estiver assistindo souber explicar, pode pôr nos comentários, porque eu adoro ler, tá? Quando vocês explicam algo assim que eu não consigo compreender do relato, eu acho bem bacana. Então, pode pôr aí nos comentários. E obrigada, tá, por ter enviado. Um beijo. E eu vou dar uma olhadinha depois nesse outro que você comentou, porque eu tenho quase certeza que eu não li esse relato que você já enviou. Vou dar uma olhada sobre o que ele é, ver se ele se encaixa em alguma coletânea que eu tenho pretensão de fazer por agora. Mas enfim, vamos para o próximo, que se chama Vão os cemitérios, ficam os mortos. Gente, eu achei esse título bem curioso. Vamos ver sobre o que é. Deixa eu só ver. Eu achei bonitinho que ela mandou depois. Oi, Leandra, lê meu e-mail. Fala de cemitério, mortos, alma penada, interior e noites de terror. Ela já deixou especificada para cada coletânea que ele se encaixaria. Muito bem. Então vamos lá. Cara Leandra, eu sou a fulana de tal lugar. Eu prefiro não mencionar, tá, gente? De início, eu gostaria de agradecer por ter lido o primeiro relato que eu lhe enviei, sendo este o segundo. Observação número 1. Neste relato, todos os nomes foram trocados e a localidade não está nomeada para que possa ler tranquila. Observação número 2. Este relato não é meu. Me foi contado há muitos anos, quando eu era criança, por uma vizinha que aqui eu vou chamar de Mônica. Esta é uma senhora, mãe e dona de casa, que vez ou outra eu frequentava a casa para brincar com a filha caçula dela. E foi nesse momento que Mônica contou o relato que segue. Observação número 3. Mesmo eu sendo criança, dava para notar que a Mônica não contava o relato para entreter ou assustar. Apenas uma conversa onde ela não ganharia nada com isso. Então pode ser sim verdade. E agora eu vou contar como se fosse a Mônica. Entre o início e meados da década de 70, Eduardo e eu estávamos casados há pouco tempo e Maria Lúcia, nossa primeira filha, era um bebê. Precisávamos iniciar nossas vidas e recebemos uma oferta de trabalho. Cuidar de um terreno em uma área remota no interior do Paraná. Lá vem o Paraná. Os benefícios, além dos salários, eram moradia e poderíamos fazer plantio e criar animais. Já as funções eram manter a área limpa, capinar, retirar lixo e informar os visitantes desavisados que tudo ali estava desativado, bem como não permitir a entrada de estranhos. Peraí, deixa eu só ver se eu entendi um negócio. Era um terreno. Entendi. Era um terreno. Assim, eles poderiam cuidar e tal, mas não tinha nada em específico ali. Bom, parecendo bom, fomos. Porém, o dito terreno... agora eu entendi. Porém, o dito terreno era um cemitério desativado de uma região isolada de uma linha do interior. Os lixos eram restos de objetos fúnebres, como pedaços de caixão, flores de plástico e vasos, e até roupas e sapatos. E não era raro encontrarmos fragmento dos mortos, sabe? Dentes, ossos. Ai, gente, que medonho. Bom, sem muita opção, né? Decidimos ficar mesmo. O trabalho não era tão pesado, mas assim, era incômodo. E claro que plantar e também criar animais já não era uma opção. Acredito que na hora que eles chegaram lá e viram o que era o terreno, tipo, plantar coisas para comer, acho melhor não, né? Enfim, né? Animais também que iam ter que viver da terra. Não, gente, pelo amor de Deus, eu acho nojento. Tipo quem pega manga em cemitério. Nossa, não sei na região de vocês, mas aqui na minha dá muita manga em cemitério. Eu acho muito nojento. Enfim. Durante o dia até que era tranquilo. Mas ao cair do sol, vinham os estalos,
passos, batidas, que, mesmo desconcertantes, atribuíamos a animais silvestres e ao clima. Então, assim, como o trabalho não era grande e não estávamos plantando nem criando animais, Eduardo decidiu ir procurar outros trabalhos por períodos certos, como colheitas e derrubadas de mato. Isso para juntar um dinheiro para podermos ir embora, deixando Maria Lúcia e eu sozinhas por vários dias e inclusive às noites. Quando anoitecia, eu já me trancava dentro de casa, agilizava ali os meus afazeres e ia cedo dormir com a Maria Lúcia. Eu não sei se pela ausência de Eduardo ou pelo meu medo mais latente, mas foi aí que tudo piorou. Enquanto eu tentava pegar no sono, passei noite após noite a ouvir a porta da casa ser aberta, passos pesados no assoalho e, por vezes, como se houvesse várias pessoas andando pela casa, como se procurassem algo ou estivessem em uma festa. Dos passos que eu ouvia, no dia seguinte chegava a ter até pegadas de barro, como se aquilo tivesse saído das covas. Nas vezes em que eu deixava a louça para lavar, o que entrava ali dentro da casa mexia nas panelas, sabe? E eu escutava o barulho como se alguém estivesse raspando, como se tentasse se alimentar ali dos restos das comidas que ficavam nas panelas ou nos pratos. E o pior, se aproximavam da cama em que eu dormia com a Maria Lúcia e respiravam em cima da gente. Dava até para sentir, sabe, no cabelo ali aquela respiração. Ai, gente, que aflição. Eu rezava enquanto fingia dormir e eu só pedia em pensamentos para que Maria Lúcia não acordasse. E por sorte, ela dormia como uma pedra. Assim que possível, fomos embora sem nem olhar para trás e nunca mais nunca mais nem passamos perto de lá. Agora, retornando, sou a seguidora. Bom, como apontei acima, o relato me foi contado quando eu era uma criança, há uns 30 anos atrás. E eu fiz o máximo de esforço para lembrar de tudo. Também não sei se Mônica contou tudo ou omitiu algo para não nos assustar. Creio que a Mônica ainda é viva e mora no mesmo lugar da minha infância. Mas como o tempo passou e eu me tornei uma adulta atarefada, eu acabei perdendo o contato. E como hoje o meu lazer é ouvir a Leandra, eu mandei o relato em agradecimento e colaboração ao seu belo trabalho. Beijos e obrigada. Um beijo, tá? Muito obrigada por ter enviado. E, gente, que história, né? Tipo... Porque, assim, eu não sei como que é em cada região hoje em dia, mas nos dias de hoje eu não vejo, assim, as pessoas, por exemplo, aqui da região onde eu moro, fazendo uma coisa dessas. Mas isso no passado era comum. Tipo, as pessoas aceitarem serviços, assim, pra ir morar num lugar e, tipo, chegar lá era um cemitério. Igual a minha mãe mesmo, eu já contei, não sei se foi aqui, mas eu acho que aqui em alguma coletânea ou outra, ou eu já contei de uma casa que ela morou, aonde o esposo assassinou, né, a esposa, e depois ele, né, tirou a própria vida ali com um tiro na cabeça. E aí, a minha mãe via, né, ela andando em volta da casa, os vizinhos viam e achava que era minha mãe de madrugada procurando alguma coisa. Dava tipo umas chuvas de pedra em cima da casa. E nessa época, quando ela foi morar nessa casa, ela foi morar justamente, tipo, meio que de favor, se eu não me engano. Foi uma parada assim. Ela era casada com uma outra pessoa, não é com o meu pai, foi do primeiro casamento dela, onde ela teve a minha irmã mais velha, né? E aí, ficava ela com a minha irmã pequenininha e, tipo, o marido dela na época, eu acho que ele ia trabalhar e ficava, tipo assim, fora também. E meio que morava de favor nessa casa. Então, assim, era muito comum isso antigamente. Hoje em dia é algo que eu não vejo mais, assim, no meio em que eu vivo, tá, gente? É óbvio, né? Não dá pra generalizar. Mas é raro hoje em dia você ver as pessoas fazendo isso, porque querendo ou não, gente, é muito assim, sabe? Tipo, é perigoso, né? Porque aqui é uma coisa sobrenatural que não machucou as duas, né? Mas se machuca, igual lá na minha mãe, ela conta que foi ficando assim, uma situação tão ruim que eles tiveram que sair justamente por causa dessa situação. Tipo, tava chegando a um ponto que ela tava com medo daquilo machucar ela ou machucar a minha irmã, e machuca mesmo, a gente já viu aqui vários relatos. Eu lembro também que tem
umas outras pessoas da minha família, que eu ia falar o nome, mas é melhor não falar, que já moraram também de favor numa... Tipo de favor, né? Trabalhar e tal, é de favor. E a fazenda tinha uns negócios também. Eu lembro que quando a gente ia, tinha um certo horário da noite que tinha uma árvore que, gente, juro, parecia ponto turístico até. Era só você ficar um pouco assim debaixo da árvore que você sentia o cheiro do perfume de mulher. Sendo que, gente, eu fiquei até arrepiada agora contando isso, sendo que, tipo assim, não tinha uma casa perto a muitos metros, sabe? Não tinha. E todos os dias, às 6 horas em ponto, o cheiro do perfume via. Aí foi uma tia que contou e falou assim: vocês querem sentir o cheiro? Vão lá que vocês vão sentir. Todo mundo que para debaixo da árvore sente. E aí isso assustava a galera, né? Porque ninguém sabia. Só que nesse caso ninguém sabia a história do lugar, né? E aí acontecia muitas coisas estranhas, muitas mesmo. Inclusive foi nesse lugar que eu já comentei com vocês que eu tava dentro do milharal e eu vi o negócio correndo. Que eu não sei que diabos era aquilo, mas eu vi. Então... Eles moravam lá de favor, então antigamente tinha muito isso. Aí hoje em dia eles já não moram nesse lugar mais, sabe? Não faz mais sentido pra eles. Então hoje em dia é muito difícil ver, né? Não sei aí na região onde vocês moram, mas aqui é muito raro você ver. E geralmente quando isso acontece é sempre com pessoas muito mais velhas. Você não vê pessoas novas, igual aqui, por exemplo, era um casal que tava iniciando a vida, ele tinha filho pequeno. Você não vê mais fazer isso, né? E sei lá, é perigoso, né? Sei lá, eu acho que hoje, com tanto de informação que a gente tem, a gente vai botando na balança e vê que esse tipo de coisa às vezes não compensa. Depende do lugar, é claro. Mas 90% dos relatos mostra que não compensa. Gente, sério, todas as vezes que tem relato de caseiro, de coisas assim, sempre dá ruim, né? Então, assim, é meio perigoso. Mas, enfim, né? Eram outros tempos, era necessidade, né? Não dá pra julgar também, é claro. Mas, bora pro próximo, que eu já enrolei demais. E esse se chama O Homem de Preto. Oi, Lilica, não fale meu nome. Antes do relato, quero dizer que eu amo os seus vídeos e assisto enquanto estou no trabalho. Muito obrigada pelo carinho e agora vamos ao relato. Bom, tudo começou quando eu tinha por volta ali dos meus 8, 9 anos. Morávamos eu, meus 2 irmãos na época, que o mais velho eu vou chamar aqui de Henrique, que tinha 10 anos. E a caçula, que eu irei chamá-la de Jasmine, tinha ali seus 3 anos de idade. Morávamos em uma casa de fundo com a minha avó e que de frente à casa dela era o cemitério. O cemitério, ele ocupa um quarteirão, assim, quase que um quarteirão todo, é bem grande. E todas as noites passeávamos por ali, sim, na calçada do cemitério, mas que passeio, hein? Enfim, nunca vimos problemas, pois sempre moramos ali na vila e conhecíamos a todos. Inclusive, entrávamos no cemitério para pegar frutas à noite. Foi o que eu falei do outro relato, gente, pra mim não dá. Frutas à noite, mas essa já é uma outra história para um outro relato. E bom, enfim, aqui até vem uma parte que eu entendo que às vezes é a necessidade. Ela até comentou. Bom, passávamos muitas dificuldades. Meu pai era alcoólatra e usuário de drogas. Espancava a minha mãe e pegava, né, todo o dinheiro dela. Então aí nesse caso, né, gente, enfim, né, a fome fala mais alto, né. Lembro que na época do ocorrido era febre, aqueles CDs pequenininhos da Coca-Cola. Mas não tínhamos condições nem para o básico, quem dirá para luxos. Então, para aliviar um pouco a vida, todos os dias a minha mãe levava eu e os meus irmãos até o bar da tia Sônia. Atravessávamos toda a calçada ali do cemitério para chegar lá. Isso era coisa ali de uns 5 ou 6 quarteirões. E ficávamos no bar brincando até umas 10, 11 horas da noite. Até que um dia, voltando do bar, eu e os meus irmãos inventamos de chorar, pois queríamos o abençoado do CD. E na época, a gente não entendia bem, sabe, que a gente não ia conseguir, a gente só queria. Mas enfim. Então, de repente, ali na metade do caminho, surge um rapaz, de voz mansa, que, assim, usava uma roupa preta bem bonita, e ele também usava um chapéu. Perguntou o que queríamos, né, porque estávamos chorando. Então, a minha mãe explicou o que queríamos. E nessa metade tinha um outro bar. Então, esse homem simplesmente atravessou a rua e comprou, entre aspas, o que queríamos. Nos entregou e, como estava lacrado, a minha mãe deixou, né, a gente pegar.
E lembra que eu disse que o quarteirão era enorme? Pois bem, estávamos no meio e esse senhor de preto nos entregou e virou as costas e saiu andando. Então, a minha mãe disse ao Henrique para correr e agradecer ao senhor, já que a gente não tinha feito isso e provavelmente não encontraríamos mais ele, né? Depois, né, para poder agradecer. Só que nisso que nós viramos, não encontramos mais ele. Como a vila era pequena, fomos até o bar para ver quem havia ido lá, né, para comprar, para saber o nome dele. E pasmem, a moça ali da venda disse que naquela noite não teve venda nenhuma. E nós 4 sabemos que o moço foi até lá e comprou, a gente viu ele fazer isso. Mas foi uma coisa que ficou sem explicação. Porque, tipo assim, como que uma pessoa some tão rápido? E como essa mesma pessoa compra algo e ninguém vê? E nenhum de nós conseguimos lembrar depois o rosto dele. Eu até hoje sonho com ele e eu sempre sonho quando algo ruim vai acontecer. E aí esse ser todo de preto aparece. Só que ele aparece só pra mim. Os meus irmãos não tiveram mais contato com ele depois desse ocorrido. Bom, eu tenho mais relatos como esse, pois morávamos, né, em frente ao cemitério e entrávamos à noite para pegar frutas. Bom, desculpa os erros de português e que essa história é bem difícil para contar e eu tive que parar várias e várias vezes. Eu imagino, tipo, eu acho que assim, quando... É porque a história acabou por aqui, tá, gente? Quando você é criança, você vê de uma forma, né? E conforme você vai crescendo, você vê que não era bem daquele jeito. Igual, devia ser divertido atravessar ali o quarteirão, ir no bar e tudo mais. Só que conforme você vai crescendo, ela e os irmãos iam entendendo que a mãe não levava eles lá porque ela queria, mas era uma necessidade. E depois eles vão entendendo, né, tipo, de não poder comprar as coisas por conta da situação. Então, acredito que deve ser realmente bem triste. Eu, assim, até peço desculpas que eu meio que zoei, né, tipo, a questão de fruta. Inclusive, ela também, ela botou vários kkkk na frente, mas eu entendo que, né, era, como que eu vou dizer, tipo, era necessidade, né, entrar lá pra pegar as frutas, né? Então na necessidade a gente nem pensa que a terra embaixo é onde tem pessoas enterradas, então assim, a fome fala mais alto, né? E assim, desculpa, tá, por ter, sei lá, feito uma piada a respeito disso, mas me envie os outros relatos, tá, porque eu fiquei curiosa. Gente, vocês moravam praticamente em frente a um cemitério, então com certeza tem muita história e provavelmente deve ter alguma história enquanto vocês pegavam essas frutas também, porque teve um momento em que ela botou vários kkkk e eu lembro de um parente meu uma vez contando que ele parou pra pegar fruta em cemitério. Eram umas, sabe aquelas mangas que elas são grandona, que eu não sei na região de vocês, mas aqui onde eu moro ela é bem cara e eu não vou lembrar o nome, tipo, é bem cara mesmo, nem na época assim da estação dela ela é barata. E aí tinha um pé nesse cemitério. E parece que na hora que ele foi lá pra pegar a fruta, o pé de manga começou a chacoalhar. Meu filho vazou de lá sem as mangas. Então, vocês devem ter histórias assim. Então, pode mandar pra cá que eu vou amar ler. Bom, vamos para o próximo, que se chama A Ilha Mal Assombrada. Vamos ver. Oi, Lilica, tudo bem? Bom, eu sou a Duda, você pode falar meu nome sem problemas. E eu sou de Goiás, mas essa história aconteceu no Pará. Para contextualizar, quem me contou essa história foi a minha avó. Foi a minha avó, meu bisavô e a minha tia. Que, por sinal, essa história aconteceu com o irmão dela. E assim, todos eles me contaram dessa mesma maneira, né, sem mudar nadinha. Então eu acredito que não seja mentira, pois isso aconteceu quando eu era mais nova. E tudo isso aconteceu numa ilha do Pará, que eu não vou dizer qual é, pois parte da minha família ainda mora lá, mas vamos chamar essa ilha de Ilha Mal Assombrada. Tá, vamos lá. E agora ela falou que essa parte é só pra mim. Ah, tá, ela colocou aqui o nome da ilha. A ilha Taos. Tá. Eu não vou dar nenhum spoiler nem nada pra, né, ninguém ir, sei lá, atrás, pesquisar, né, sei lá. Bom, agora ela botou, a partir daqui você pode contar. Numa sexta-feira, a ilha toda parou, pois ia ter uma grande festa e todos os jovens iriam, inclusive meu primo, que foi ali o alvo dessa história.
A festa estava muito boa e todos estavam se divertindo com seus amigos. Até que uma mulher muito linda chegou. Mas assim, muito linda mesmo, Li. Todos ficaram admirados com a beleza dela. E assim, os homens, né, nem preciso dizer, né, ficaram doidos nela. Eu acredito que ela era uma visitante da ilha, pois ninguém a conhecia. Ela começou a dançar ali com os homens e estava aproveitando muito a festa. Só que já estava ficando tarde e ela precisava ir embora. Então ela pediu para que um dos homens que estava ali por perto que levasse ela em casa, pois já estava tarde e era bem perigoso. E os homens ali ficaram doidos e começaram a sortear quem iria levar ela em casa. Até que o meu primo foi o sorteado e ele ficou, né, muito feliz. O caminho para a casa dela era bem escuro e passava na frente do cemitério. Antes de chegar, eles foram caminhando tranquilamente, rindo, conversando, até que passaram de frente ao cemitério. E pasmem-lhe, sempre quis dizer isso. A mulher simplesmente sumiu. Tipo, ela evaporou da face da terra bem em frente ao cemitério. Meu primo ficou com tanto medo que saiu correndo para a casa dele. Chegando em casa, como estava tarde, ele só dormiu. Mas no dia seguinte, meu primo estava muito, mas muito doente. E assim, ninguém sabia explicar o que tinha acontecido com ele. Até que depois de alguns medicamentos, ele deu uma melhorada. E bom, Li, a história foi essa. Meu primo não é mais vivo hoje em dia, mas antes que você pergunte, não tem nada a ver a morte dele com esse dia. Bom, eu acho, né? Pois ele morreu por conta da má alimentação, já que toda manhã ele bebia Coca-Cola e coxinhas. Me senti atingida. Não, eu não bebo Coca-Cola todo dia de manhã, mas eu bebo Coca-Cola todos os dias. Mas é zero. E coxinha não. Enfim, eu fiquei preocupada. Acredito que não tenha nada a ver, mas se você achar que tiver, pode me dizer. Não acho que tenha a ver, não. É realmente, tem gente, foi a alimentação. Mas enfim, esse foi o meu relato. Pode contar a sua opinião, Li. E me dê uma resposta sobre... Ah, tá, eu vou voltar para ler o parágrafo. Peraí. É sobre o que eu disse só para você no parágrafo acima, por favor. Eu tenho mais histórias dessa ilha e se você quiser eu posso te mandar mais essas outras histórias que aconteceu com a minha família mesmo. Beijo pra você, Li, e para os seus gatinhos lindos. Ó, um beijo, muito obrigada. Deixa eu só voltar aqui. É a ilha tal. Pesquisar a ilha no Google. Ah, que legal. Ah, é pena que não pode, né? Peraí. É porque ela botou aqui a localização e tudo mais, e que pelo Google Maps eu consigo ver a foto da casa da avó, que divide o muro com o cemitério. E aí, do outro lado... Não, peraí, não vou falar mais não, porque pode ser que as pessoas, né? E aí ela botou ali, se você pesquisou, pode me contar no relato pra que eu tenha certeza, por favorzinho. Então, eu poderia pesquisar, só que eu tô sem internet. Sabe o que eu tive que fazer, gente? Teve o rompimento da fibra ótica aqui na minha região e eu tô sem internet. Aí eu peguei os e-mails do Gmail e mandei pro e-mail que eu leio. Aí eu tenho que abrir eles no notebook. Aí eu roteei do meu celular, que eu tô usando pra gravar, eu roteei do celular pro notebook pra eu conseguir acessar. Só que é pesado, né? Tipo, é um notebook e eu consumi 80% da internet. Então, assim, foi a conta de eu abrir os e-mails, então eu não vou conseguir pesquisar. E, gente, eu juro, parece mentira, mas isso realmente parece mentira, porque eu não imaginei que eu fosse precisar usar a internet pra pesquisar alguma coisa. Gente, que ódio! E a internet até agora não voltou. Inclusive, eu tinha que mandar uns e-mails que eu acho que eu não vou conseguir mandar a tempo porque eu tô sem internet. E agora eu também tô sem internet. Eu não sei nem que horas que eu vou conseguir postar esse vídeo por causa disso, porque eu consumi 80%. Qualquer coisa eu vou ter que pedir pro Davi rotear pro meu telefone pra eu postar esse vídeo. Mas enfim, gente, eu não vou conseguir pesquisar, mas realmente a ilha existe. E é bem comum, né, gente, esse tipo de relato perto de cemitério, né? Não tô dizendo que a história é mentira não, tá, gente? Mas realmente é bem comum. E já teve pessoas também da minha família que já presenciaram coisas do tipo tios caminhoneiros meus, que dava carona e passa em frente ao cemitério, a mulher sumia de dentro do caminhão. É bem bizarro, sério. E assim, gente, é porque homem
Homem, quando vê um rabo de saia, não raciocina muito bem. Enfim, gente, é brincadeira, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Só que, gente, se vocês moram num lugar pequeno, onde todo mundo conhece todo mundo, é uma ilha. Uma ilha. Se a pessoa ela não tem que sair da ilha pra ir embora, ela fala que vai pra casa é porque ela mora na ilha. E se o lugar é pequeno e você nunca viu a mulher lá, será que vocês não raciocinam, não? Tipo, porque se eu tô numa festa, num lugar que todo mundo conhece todo mundo, é uma ilha, e aparece um rapaz que ninguém nunca viu antes, ele diz que mora lá, eu ia achar bem suspeito. Talvez no primeiro momento eu não ia achar que era algo sobrenatural, mas eu ia achar que era alguém, sei lá, um tráfico humano, alguma coisa do tipo, porque, gente, não é normal você morar num lugar assim e do nada aparece uma pessoa e você... E vocês entenderam, né? Tipo, aí eu ia ficar cismada. Mas enfim, de qualquer forma, muito obrigada por ter enviado. E pode ter certeza que na hora que a minha internet voltar, eu vou lá pesquisar. Só não deu pra pesquisar agora, porque de fato eu estou sem. Mas de qualquer forma, ó, um beijo, muito obrigada. E vamos para o próximo, que se chama Cemitério em Quaresma. O que poderia dar errado? Mas também, né, gente? Cemitério e Quaresma, assim, na mesma frase, na mesma época, não recomendo muito, não. Eu não teria coragem. Mas vamos pro relato. Oi, Lili, tudo bem com você? Eu espero que sim. Meu nome é Cecília. Podia dizer o nome. Meu nome é Cecília e pode dizer sem problemas. Eu quis trazer aqui pra você um curto relato que ocorreu comigo na Quaresma de 2023, então é recente. Encontrei seu canal recentemente e estou absolutamente viciada. Vejo o dia todo enquanto faço as minhas coisas ou jogo algo. E até já recomendei pra minha mãe, que também adorou. Obrigada pelo carinho. E obrigada por estar trazendo mais inscritos pro canal. Mas enfim, para dar um contexto, eu moro em uma cidadezinha bem pequena no interior de Minas Gerais. Já começa assombrado por aí, com certeza. Gente, Minas e Paraná. Não, já começou com Minas ou Paraná, você já sabe que lá vem babado, lá vem histórias de terror. Bom, já começa por aí que, assim, não tem muitos lugares pra passear ou ver. E eu sempre gostei de umas coisas mais estranhas, digamos assim. Eu tenho um estilo mais dark. Então, dar uma volta no cemitério não era lá tão incomum pra mim. E o cemitério aqui da minha cidade é perto da minha casa e fica em frente a uma mini praça muito linda com árvores encantadoras. Além de ser um lugar calmo que sempre me trouxe boas recordações. Eu não sei o motivo, mas eu sinto uma paz em cemitérios ao invés de energias ruins. A única coisa estranha sobre ele é que sempre tínhamos a impressão de que algo havia mudado, como lápides e decorações grandes que não estavam ali antes, ou coisas do tipo. Mas julgávamos ser coisa da nossa cabeça. Nessa época eu era um pouquinho mais cética e eu não era tão ligada ali no sobrenatural quanto sou hoje. Bem, em uma noite em 2023, eu fui lanchar com meu namorado e quisemos dar uma volta após comer. Então, gente, isso me lembrou uma história. Depois eu conto pra vocês, na hora que eu finalizar esse relato. Quisemos dar uma volta após comer. Então decidimos ir andando ali pelas redondezas e caminhar pela mini praça e pelo cemitério. Como já havia feito diversas vezes antes desse acontecido, né, pra gente não era um problema. O diferencial é que naquele dia, pasme-lhe, como todos, eu sempre quis dizer isso, era Quaresma, e nós não havíamos percebido esse detalhe. Eu não venho de uma família religiosa e nunca fui muito ligada nessas datas, e o meu namorado é muito cético, então talvez por isso também não notou o péssimo momento para irmos lá. Algo relevante para a história é que, como tudo aqui em Minas, esse cemitério era em um morro, sabe? Ele era inclinado e havia somente pasto na parte de trás. Por um tempo, estava tudo certo. Andávamos olhando as lápides e calculando as idades dos falecidos. Procurávamos nomes conhecidos e conversávamos como de costume. E um detalhe é que eu sempre falava que nós deveríamos procurar a lápide de meu falecido avô, mas até então nunca tínhamos achado ela.
Até que de repente, o meu namorado, que estava de frente para a rua enquanto eu estava olhando para o lado, me diz ter visto um cachorro passando na calçada, que fica um pouco longe dali, mas dava para ver bem por conta da inclinação. Mas que era um cachorro enorme, muito maior que qualquer um que já vimos por ali. Na hora, eu fiquei assim meio que em choque, lembrando das histórias de lobisomem que eu já ouvi. Mas ele acabou me acalmando e me assegurou que não era nada demais, sabe? Com todo ali o seu ceticismo. Bem, continuamos ali e um pouco depois ele me cutucou com uma cara estranha. E quando eu me virei pra ver, pasmem novamente, Li. Eu dei de cara com a lápide do meu avô. Mas não era isso que ele queria me mostrar, não. Ele me disse algo como: nossa, amor, que bizarro, né? Esse barulho de violão, tá ouvindo? E Li, eu não tava ouvindo nada. Pior, ele dizia que a música era relativamente alta e estava vindo do alto do pasto que ficava ali depois do cemitério, onde não havia absolutamente nada além de mato, e no máximo ali algumas vacas. Eu fiquei ali por muito tempo tentando ouvir, mas eu não conseguia ouvir nada, tipo, absolutamente nada. E olha que eu tentei. Mesmo que a minha audição fosse muito melhor que a dele e fosse impossível ele estar ouvindo com tanta clareza e eu não escutar nem mesmo um ruído de violão, eu definitivamente não ouvia nada. Depois disso, consegui convencer ele a irmos embora, pois aquilo estava meio bizarro e que eu não ligava para o quão cético ele era. Eu não ia arriscar. Até que quando estávamos saindo dali, quando já estávamos no portão do cemitério, tinha um cachorro na rua. Um caramelinho comum, sabe? Mas Li, aquele cachorro começou a rosnar e latir pra gente de um jeito que me arrepiou. Porque os bichinhos por aqui são muito dóceis e aquilo nunca tinha me acontecido. Eu me pergunto até hoje se ele sentiu algo ou se era um aviso. Dias depois, eu fui comentar com a minha mãe sobre o acontecido e ela me disse: quaresma, né? E foi aí que a minha ficha caiu. Bom, hoje em dia eu dou graças a Deus que nada de pior aconteceu, porque Minas Gerais, mais interior e mais quaresma é definitivamente uma receita para dar errado. Depois disso, nunca mais passeamos por lá, apesar de eu ainda ter vontade, mas de dia e fora de época ali de quaresma. E bom, Li, foi esse o relato, espero que goste e agradeço caso escolha ele para ler em seu canal. Qual sua opinião sobre essas loucuras todas? Bom, um beijo para você, para os seus gatinhos e para todos que estiverem vendo. Um beijo, tá? Muito obrigada por ter enviado. E a gente realmente em quaresma é complicado. A história que eu comentei no início que eu lembrei é que antigamente, tipo há uns 6 anos atrás, quando eu e Davi a gente tava se conhecendo ainda, a gente gostava muito de andar. E gente, hoje eu não tenho essa coisa de ficar andando. Nossa, eu acho que é porque eu já andei muito. E às vezes a gente saía, tipo, da casa da minha mãe de madrugada, e nessa época eu ainda bebia. Aí a gente saía bebendo uma cerveja e ia andando, e ia. E às vezes a gente entrava dentro de um cemitério público que tem aqui pra andar, pra tipo conversar e ficar vendo lápides e tudo mais. Sim, gente, eu sei que eu vivo falando pra vocês não fazer isso, mas eu já fiz isso quando mais nova. E uma vez a gente tava, e olha que o Davi era bem cético, eu já tinha histórico de ver coisas e tudo mais. E gente, a gente viu tipo um vulto, um trem preto passando de um túmulo pro outro. Eu só sei que nós ficamos assim. E assim, gente, a gente não tava bêbado pra isso. A gente tinha tomado no máximo 2 latas de cerveja cada um. E depois a gente, tipo assim, era esse cemitério, por ele ser o cemitério público aqui da minha cidade, as lápides, elas são tipo acima da terra, eu não sei como que fala. Então, tipo, é bem bagunçado e tal, aí tem mato em algumas partes e perto do lugar que a gente viu a sombra se mexer, a gente viu o negócio chacoalhar, tipo o mato, né, o colonião assim, chacoalhar. E gente, e esse cemitério, ele é alto assim também, ele é bem íngreme, tem umas partes dele que se você não tomar cuidado, você sai rolando. E eu não sei como isso não aconteceu nesse dia de tanto que a gente correu. E depois disso, nunca mais a gente entrou também. Por quê?
Eu até já tinha acontecido um episódio antes de eu ir em um dia de finados e eu saí muito carregada de ficar dias assim passando mal. Só que aí o tempo passou, eu meio que esqueci disso, né? E aí a gente ia depois. E depois disso eu passei a ter mais cuidado, porque a gente ficou meio mal 1 ou 2 dias depois. Eu não sei o que tinha lá junto com a gente naquele dia, mas assim, era um negócio pesado. E ela falou esse negócio da Quaresma e de Minas, que teve uma situação que aconteceu no início desse ano, que eu acho que eu nunca cheguei a comentar com vocês, porque eu fui passar o carnaval em Minas, né? A gente foi pro Caparaó, do lado de Minas, porque tem pelo lado do Espírito Santo também. E aí, tipo assim, eu acho que eu já comentei com vocês que aconteceu uns negócios bizarros lá, que o Davi caiu e tudo mais. E aí, enquanto ela falava, eu fiquei lembrando que depois que isso aconteceu, aí depois o meu canal no YouTube caiu e tal, aí eu fui procurar o pai de santo da casa que eu frequento pra gente fazer uma consulta, né? Pra que aí a padilha dele vem em terra, né? E aí ela faz a consulta. E aí, antigamente, tipo assim, antes dessa consulta, eu sempre acreditei em Quaresma, sempre tipo, não, né? Realmente acontece coisas. Mas só que depois dessa consulta que eu vi assim, uma entidade em terra antiga me afirmar que realmente a energia da Quaresma influencia nas coisas, eu fiquei tipo assim, cara. Então, por mais que muita gente acha que é mentira e acha que é bobagem, independente da religião, realmente a energia da Quaresma influencia. Porque se a gente for olhar direitinho, é mais de uma crença católica, né? Então, assim, a Pombogira não era católica. Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer, sabe? E aí ela falou. Aí, tipo assim, teve outras coisas e tudo mais. Então, realmente, meio que ele ter se acidentado lá foi um pouco disso também. Então, a Quaresma do ano que vem, vocês podem ter certeza que eu vou ficar quietinha, pioninha dentro de casa, porque, igual eu falei, eu sempre acreditei, né, gente? Sempre escutei muitas histórias, assim, na minha família e tudo mais. Só que depois de ouvir, porque assim, gente, é igual quando você vê um negócio na internet, mas depois, tipo, sobre uma doença e tal, mas depois vem um médico e uma pessoa que tem conhecimento e te fala, aí você fica, então é realmente verdade, tipo isso. Eu sempre acreditei, tem vários casos na minha família que eu já contei pra vocês de acontecimentos na Quaresma. Só que assim, é totalmente diferente uma entidade super antiga vir realmente falar, não, a energia pode ter sido a energia, porque a energia realmente influencia. Então, realmente a gente tem que ter muito cuidado, então evitar. Igual, tem pessoas, gente, que elas não são médiums esponjas. Então, elas super se dão bem em cemitério. É por isso que a moça desse relato, ela gosta de ir e ela não vê nada de mal, ela não sente nada, muito pelo contrário, ela sente uma paz. Então, se você não é um médium esponja, tipo, você vai super se adaptar nesses ambientes. O problema é, talvez, a época, sabe, que ela foi. Então, tenham cuidado. Por mais que às vezes a gente acha que é bobeira, esses negócios realmente são sérios, não são bobeiras, não. Energia tá aí, tipo, a Quaresma realmente tem uma energia diferente. Então a gente tem que ter cuidado, sim. Mas enfim, gente, falei muito, pelo amor de Deus. Vamos pro próximo relato. Senão daqui a pouco eu tô sem voz. E o próximo se chama O Espírito da Criança Evangélica no Cemitério de Vila Formosa. Gente, que título grande. Mas vamos lá. Boa noite, Lilica. Tudo bem com você e com seus filhos? Sim, graças a Deus. Tá, inclusive a inquilina tá dormindo aqui nas minhas roupas. Gente, eu nunca vi assim, essa gata adora dormir nas minhas roupas sujas. Ela não gosta de dormir nas roupas limpas, eu não entendo. Mas enfim, já mandei 2 relatos. Um é o Bairro Assombrado e a gira de Exu e Pombogira que salvou a vida do meu marido. Sempre que vocês me alertam que já mandou, eu escrevo pra depois ir lá procurar caçar o relato. Bom, adoro o seu canal e já vi todos os seus vídeos. E aviso, é um relato longo. Como você e seus seguidores não gostam de enrolação, vamos para o relato. Bom, no ano de 2015, o pai do meu marido faleceu de um câncer. E ele foi sepultado no cemitério Vila Formosa. Eu e meu marido começamos os trâmites, né, de conservação do túmulo e pagamento do coveiro para tal serviço. Íamos fazer o pagamento, levar mudas de flores e pedras para poder decorar a sepultura. Nesse processo, a lápide estava escrita de forma errada e por isso precisaríamos voltar mais vezes para resolver, pois já havíamos pago o serviço.
Em uma dessas visitas, íamos por um caminho mais curto, pois o cemitério de Vila Formosa é considerado o maior da América Latina. Daí você me pergunta, né? Cadê o sobrenatural? E pasmem, adoro dizer isso. Começa agora. Somos umbandistas e essa informação é importante para o decorrer do relato. Íamos de moto e passávamos pela parte das sepulturas do lote infantil, pobre e esquecido. Havia sepulturas cheias de mato, fotos e lápides jogadas ali no meio do lixo. E no percurso, assim, do nada, eu avistei um vulto, mas um vulto de forma infantil, vestida de princesa. Seu vestido era de cor azul, tipo da Frozen, sabe? E eu até comentei com o meu marido, que é pouco curioso, né? E ele logo disse: vamos lá, né? Ver as sepulturas, tals, né? Por que não? E é claro que fomos. E eu fiquei correndo os olhos em busca do vulto que eu havia visto, mas eu acabei não vendo nada. Mas o meu marido ficou vidrado em um túmulo de um garotinho de uns 5 anos. Havia uma foto colorida do garoto, que eu vou chamar de Miguel, que é um nome fictício, e ele estava pedalando uma motoquinha. Cabelinho liso, de franjinha, papete, camiseta e bermuda e um sorriso ali bem sapeca. Olhando aquela foto, ficamos nos perguntando o que poderia ter acontecido, sabe? Mas era uma pergunta que não teríamos resposta. Bom, era o que achávamos. Meu marido ficou com dó do garotinho, mas seguimos ali com os nossos compromissos. A morte do meu sogro foi bem difícil para o meu marido, então íamos umas 2 vezes no mês lá para poder visitar o túmulo. E adivinha, claro que também passávamos para ver o túmulo do Miguel. Já tinha uns 2 meses que estávamos fazendo isso e esse assunto não era comentado em casa. A minha sogra, ela não ia ao cemitério, pois sempre passava muito mal. E vocês lembram, né, que eu comentei que éramos umbandistas? Pois é, fazíamos giras em casa para alguns amigos. Perdão, gente, ó. Pois é, fazíamos giras em casa para amigos. E íamos ter gira em uma sexta-feira. E o meu marido iria fazer um evento, então por conta disso não ajudaria na gira. E vocês não vão adivinhar onde o meu marido quis ir no período da manhã. Claro, no cemitério. Nesse dia, ele me deu 2 bombons de chocolate branco e guardem essa informação. Então passamos no túmulo do Miguel e uma voz me disse: dá um bombom para ele. E assim eu fiz, deixei um perto da lápide e fomos visitar ali o túmulo do meu sogro. O dia ocorreu normal, meu marido foi trabalhar e eu e minha sogra organizamos a casa para a gira que teria à noite. Por volta das 19 horas, tudo ocorreu normal, os baianos em terra dando passe, quando foi perguntado: todos estão bem? Até que de repente um vizinho teve uma crise de choro e ficamos prestando atenção quando uma médium foi dar passagem ao espírito que estava chorando. E pasmem, adivinhem só quem era o espírito. Bom, a médium caiu sentada e chorando igual uma criança. Eu me arrepiei dos pés à cabeça, como se eu soubesse de quem se tratava. E sim, eu sabia quem era. Foi quando o Miguel deu seu nome e disse que o tio, se referindo ao meu marido, e apontou para mim, dizendo que nós íamos lá no buraco conversar com ele. E aí todos me olharam com uma cara de tipo: oxe, como assim? Daí eu expliquei o que acontecia quando íamos no cemitério. Eu perguntei por que ele estava no buraco. Ele disse que estava dodói e com vontade de tomar sua mamadeira e que sua mãe não ia buscá-lo. E o mais intrigante é que ele dizia que tinha meninos beliscando ele no buraco. O baiano Zé dos Cocos disse que a família era evangélica e não fizeram missa e nem iam ao cemitério. E que ele morreu de alguma enfermidade que não o deixava se alimentar, pois estava cheio de aparelhos. Foi permitido servir um copo de leite e assim fizemos. O baiano disse para pararmos de mexer nos túmulos que não nos pertencia. E aí eu confirmei que não faríamos mais isso. O Miguel foi junto com o baiano. E logo finalizamos a gira. Bom, todos ficamos incrédulos com o acontecido. Todos ficaram, né, incrédulos com o acontecido. E eu também. Não sabia que uma criança poderia ficar preso por apego aqui na Terra.
Mas graças aos orixás, tudo ficou bem. E assim que meu marido chegou, eu contei o que aconteceu e ele ficou muito emocionado. E nunca mais passamos no túmulo do Miguel. Uns 3 meses após o ocorrido, paramos com as giras, pois desencadeou outras histórias que em breve eu vou lhe enviar, que vai se chamar A Casa do Mago Negro. E Lilica, termina aqui o meu relato. Peço desculpas pelos erros e espero que todos gostem. Confesso que sou fã do seu trabalho. Obrigada por ler o meu relato. Um beijão. Um beijo, muito obrigada. E menina, sabe uma coisa que eu achei interessante? Conforme você tava escrevendo, né, e eu tava lendo aqui sobre você fazer gira em casa, eu assim, lembrei de uma pessoa comentando comigo há muito tempo atrás que não dava muito certo ficar fazendo isso em casa. Que, assim, tem N motivos, enfim, não vou entrar aqui nessa questão, senão vai ficar muito grande e tal. Mas aí, no final, ela falou, né, que parou porque desencadeou coisas não muito legais. Então, eu já tinha imaginado que poderia ter acontecido isso. E realmente, gente, esse negócio de você ficar indo em cemitério e às vezes ler data de túmulo e ficar tipo, nossa, como essa pessoa era bonita, nossa, morreu muito jovem. Dizem que realmente não é bom, porque se aquela pessoa desencarnada, ela não fez uma boa passagem, por algum motivo ela ainda tá ali sofrendo, ela costuma se apegar a você. Igual aqui no caso, assim, era um espírito que não queria fazer o mal, apareceu ali na gira, enfim, se alimentou, tomou leite e foi embora. Mas muitas das vezes não é isso que acontece. E nem sempre a gente tem esse discernimento também de como resolver essa situação. No caso aqui eles eram ubandistas, mas nem todo mundo é. Então por isso que é muito, assim, complicado ficar fazendo esse tipo de coisa. Então assim, gente, evita. Se você gosta de ir para levar flor, né, acender velas para entes queridos que estão lá enterrados, vai assim, segue seu caminho, não fica, né, eu sei que eu já fiz muito isso, mas hoje em dia eu não faço, porque, como eu já mencionei, já me causou coisas ruins, desagradáveis. Então assim, segue seu caminho, vai lá, acende sua velinha, põe sua flor, não fica olhando o túmulo alheio, não fica assim, né, eu sei que às vezes a gente fica curioso, mas evite, porque é complicado. E eu também fiquei bem, assim, pensativa sobre essa questão de um espírito jovem, né, de uma criança não conseguir fazer a passagem assim. Então, para vocês verem como é importante isso de você fazer a missa. Nesse caso aqui, diferente, eu acho que do primeiro relato, era um caso onde seria interessante acender uma vela para guiar essa alma, mas nem todas gostam, né? Então, fica difícil saber quando acender e quando não acender também. Mas enfim, muito obrigada e pode enviar mais relatos aí se você tiver, tá? E bom, gente, agora vamos para o próximo, que se chama Cemitério, o Pedido de Oração. Vamos ver. Peraí. Oi, Lili. Olá, Lili e Lili Lovers. Bom, já te mandei muitos relatos pesados e relatos que ainda mexem com o meu psicológico, que já não é dos melhores. E bom, toda vez que eu mando um relato, eu penso: a Leandra vai achar que eu sou um para-raio de assombração. O que não deixa de ser verdade. Mas mesmo assim eu mando porque eu acho incrível ouvir as tragédias sobrenaturais da minha vida contada por você. Deixa eu só ver quem... Ah, tá. Eu só sei quem... Gente, já tem uns nomes aqui que eu já decorei, tá? Mas enfim, vamos lá. Peraí... Vamos lá. Mais brincadeiras à parte, vamos ao relato. Vamos de relato. Na sexta-feira santa desse ano, combinamos com meu marido que iríamos no cemitério levar flores pro pai dele. E depois iríamos à casa do tio dele, pois o tio estava meio doente, né? E como fica na mesma cidade, já aproveitaríamos para fazer as duas coisas. E assim fizemos. Saímos da nossa cidade e fomos para a cidade que ficava esse cemitério. Lili, eu não sei explicar, mas se eu falar em ir a um cemitério, eu passo muito mal. E aí, quando eu estou lá dentro, me dá uma sensação de enjoo, sabe? De desmaio, uma sensação de fraqueza. E, assim, é muito ruim. Enfim, no caminho, indo pra lá, eu senti como se alguém tivesse sentado no banco de trás do carro. E quando eu olhei pelo espelho do carro, eu confirmei que realmente alguém tinha sentado no banco de trás. E eu lembro que na hora eu até soltei um sincero: mas que raio é isso? Meu marido, que estava dirigindo, até me olhou assustado e perguntou o que tinha acontecido. E eu disse que não era nada. E aí, quando eu olhei para trás de novo, já não tinha mais ninguém, né?
Passado alguns minutos, eu ouvi alguém sussurrar no meu ouvido o seguinte nome: Maria Idalina. Bom, até aí tudo bem, mas esse nome ficou martelando na minha cabeça o caminho todo. Perguntei para o meu marido se ele conhecia alguém com esse nome e ele me disse que não. Quando estávamos chegando no cemitério, eu ouvi novamente aquele sussurro. Ouvi o nome, mas dessa vez eu ouvi também uma data: 1939. Guardem essa informação. Chegamos no cemitério e eu não sei explicar, mas aquele sussurro ficou mais nítido. E novamente eu pude ouvir o nome e a data que eu mencionei antes. E mais uma data, o ano de 2011. Como eu estava no cemitério, eu deduzi que fosse alguém desencarnado, pedindo por uma oração. E sendo assim, comecei ali a minha tour dentro do cemitério procurando alguma lápide que tivesse o nome e as datas que eu ouvi. E Liandra, pasme, mas assim, eu não achei nada, nadinha. Achei que ela ia falar que achou. Eu não achei nada, nadinha. Eu andei feito doida naquele cemitério, mas eu não achei. Meu marido então pediu para mim ir até o jazigo onde o meu sogro estava enterrado e novamente eu ouvi o sussurro falando o nome e as datas. Eu, já irritada, apenas falei: calma que eu não sou GPS não. Eu tô te procurando, senhora, mas eu não tô achando. Então assim, dá aí uma luz que só nomes e datas, assim, ponha uma placa sinalizando lápide aqui, tipo isso. Porque não tá fácil. Mas enfim, brincadeiras à parte, gente, voltando aqui pro relato. Meu marido então me olhou assim, mas continuou rezando. E eu continuei lá na minha busca implacável pelo cemitério afora. Gente, eu acho tão cômico quem se relaciona com pessoas assim, médium, porque eu fico pensando o que passa na cabeça da pessoa, sabe? Tipo, a doida lá andando pelo cemitério. Tipo, é engraçado. Mas enfim, conforme eu ia andando, a voz continuava ali na minha cabeça. Até que passado um tempo, meu marido me chamou para irmos embora e eu saí andando e pedindo desculpas, pois eu não tinha achado o túmulo. Quando eu estava saindo, eu ouvi a voz novamente, só que dessa vez a voz estava triste. E então eu disse: olha, se for para mim te achar, me dá um sinal. E Liandra, por tudo que é mais sagrado, eu senti o empurrão e acabei tropeçando e caí. E sabe aonde eu caí? Em cima do túmulo de Dona Maria Idalina, nascida em março de 1939 e falecida em agosto de 2011. Liandra do céu, quando eu vi o nome, eu soltei um grito tão alto, sabe? Eu disse aos berros, sabe? Tipo, te achei, mulher, graças a Deus. Vou acender uma velhinha aqui pra você, meu bem, e vai dar tudo certo. E o meu marido, que a essa altura já estava quase do lado de fora do cemitério, voltou correndo, né, e perguntou o que tinha acontecido. E aí eu falei: lembra do nome, né, que eu te falei no caminho? E aí ele disse sim. Então eu falei: olha aqui a aparição desaparecida. Não, peraí. Olha aqui a aparição desaparecida, eu achei ela. Me dê uma vela e vamos fazer uma oração. E bom, nessas alturas, meu marido, mais branco que a vela que eu estava segurando, me olhou e disse: graças a Deus que estamos no cemitério, porque se fosse para me infartar com essas coisas tuas, pelo menos eu já estava no lugar certo. Bom, eu ri, acendi a vela, fizemos ali uma oração e fomos embora. Quando eu estava saindo do cemitério, eu pude ver nitidamente uma senhora com um vestido azul claro e os cabelinhos todo branco, né, acenando com a mão. E Liandra, os meus olhos se encheram de água, do mesmo jeito que estão agora enquanto eu digito. Naquele momento, já estávamos no carro, né? E antes de eu sair do cemitério, eu perguntei pro meu marido se ele também estava vendo a senhora. E aí ele só me respondeu que, graças a Deus, ele não estava vendo ninguém. Bom, saímos dali e seguimos, né, a viagem rumo ao sítio dos tios dele. Quando chegamos, tinha bastante gente reunida ali, mas de todos que estavam lá, 3 pessoas me chamaram a atenção. Não eram pessoas da família. Era um homem juntamente com um rapaz, filho deste homem, e a esposa. O homem nasceu ali, mas depois de certa idade foi morar no Paraná. E até aí tudo normal. Bom, pra mim pelo menos era normal. Até que na hora do almoço, conversa vai, conversa vem, até que eu
tio do meu marido perguntou ao homem que o que ele trouxe, né? Ele a visitar o sítio depois de tantos anos. E aí o homem respondeu o seguinte, que veio para ir ao cemitério, né, para acender umas velas para a falecida mãe dele. E no mesmo momento, um outro vizinho que estava ali no almoço perguntou: "Você é filho do fulano, né, que morava ali?" E aí o homem muito sorridente respondeu: Não, eu sou filho da dona Idalina, filha lá do seu Juvenal, lembra? A gente morava naquela casa tal, perto do fulano de tal e por aí vai. E Leandra, eu juro por tudo que meu marido, que havia recuperado a cor naquele momento, ficou ainda mais pálido, quase que assim, transparente. Nós dois se olhamos assim assustados e a tia dele simplesmente olhou para a transparência ali do meu cônjuge, né, e soltou a seguinte frase: "O que foi, meu filho? Você tá pálido. Parece que viu um fantasma." E ele viu mesmo. E aí eu não aguentei e soltei uma risada tão sincera, Lili. E ele apenas me olhava com aquela cara que dizia: "Você me paga." Enfim, passamos o resto do dia lá no sítio e colocamos a conversa em dia. E à noite, como íamos posar ali e os tios e o resto dos parentes se juntaram ali no galpão para relembrar os tempos e também contar alguns causos de assombração. Sim, eles fazem isso até hoje e eu amo essa coisa toda ali de juntar os mais velhos e contar essas histórias, pois eu me sinto uma criança. E aí, enfim, quando todos contaram suas histórias, o tio do meu marido perguntou, né, se mais alguém queria contar algo. Daí eu olhei pro meu marido e nós dois falamos juntos: "Não, tio, não tem nada não." "Ah, eu achei que vocês iam contar." Podiam ter contado. Mas sei lá, né, de repente poderia ficar um climão, né, sei lá. Eu acho que vocês fizeram certo de não ter contado. Mas enfim, fomos dormir e aí no outro dia voltamos pra casa. E Leandra, eu levo muito a sério o mundo espiritual. Mas essa história eu não tive como escrever sem dar boas risadas. Obrigada por ler o meu relato, amo você e seu canal e em breve mandarei outros relatos. Inclusive, escrevendo esse, eu acabei lembrando de uma vez que alugamos uma casa que era assombrada. E eu falei brincando que se tivesse algum fantasma morando ali, né, que ia ter que ajudar no aluguel, pois eu não ia sustentar ninguém. E aí, Leandra, no outro dia, meu Deus, apareceu do lado da minha cama uma moeda de 20 cruzeiros. E aí, se você quiser, eu mando esse logo. Óbvio que eu quero que você manda. E aí, sinaliza bem assim pra mim saber que é esse relato, pra ele não acabar se perdendo, sabe? Enfim, se você até quiser, tipo, se você tiver gravado, guardado ainda no seu e-mail e você quiser reenviar ele adicionando essa história, pode, que aí assim eu sei mais ainda que é a história que você ia me enviar. Eu acho que ficou confuso o que eu falei, mas eu acho que deu pra entender. Mas enfim, beijo pra você e para os pets. Um beijo, tá? Muito obrigada. E gente, que coincidência, né? Acredito que devia ser um lugar pequeno, né? Mas, gente, que coincidência, né? E tadinha, ela queria uma oração. E nesse caso aqui também a pessoa queria, né, uma oração, queria que acendesse uma vela. Então, assim, tem uns que gostam, outros que não gostam. E eu queria entender o porquê que uns não gostam, né, que acende vela, que vai lá fazer oração. Enfim, vai saber o porquê. Mas é isso, gente. Esses foram os relatos dessa coletânea sobre cemitério. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, assim, se você tiver aí alguma história sobre cemitério ou conhecer alguém que tem alguma história, pede autorização e manda pra cá. Porque é um tipo de coletânea que vocês me pedem muito. E assim, gente, como eu falei lá no iniciozinho do relato, são relatos que eu não recebo muito. Até tem... Por exemplo, quando eu coloco lá a palavra cemitério, aparece, mas é tipo, que cita um cemitério ou que aconteceu perto, mas nunca assim, dentro mesmo de um cemitério, então é bem raro ter. Então assim, se você tiver aí, manda pra cá pra ter outras coletâneas sobre cemitérios. E é isso, gente, quero mais uma vez agradecer a todos que enviaram os relatos e também agradecer a todos vocês que ficaram até o final do vídeo. Um grande beijo a todos, tchau, tchau, e eu vejo vocês no próximo vídeo.